Como chegamos ao governo do bispo Crivella? Por que a segunda maior metrópole do país acabou nas mãos de um cantor gospel que, quando senador, integrou fervorosamente a base de apoio dos governos Lula e Dilma? Seu currículo inclui um discurso no Senado saudando o PCdoB, ressaltando que o Evangelho contém ensinamentos do comunismo. A coisa mais importante feita por Crivella à frente da Prefeitura do Rio foi sua insistente tentativa de empregar seu filho como secretário municipal. Sob sua gestão, a cidade está novamente entrando em colapso. Como uma pessoa com tão poucas luzes, sem qualquer expressão de liderança ou capacidade técnica, pôde assumir o comando da cidade? Infelizmente, Crivella não é uma exceção, mas a regra nos últimos 50 anos. No primeiro documentário desta série, tratei dos governadores e da parcela de culpa de cada um deles na destruição do estado do Rio de Janeiro. Cabe agora conhecermos aqueles que administraram a metrópole. E assim entendemos como uma cidade, outrora chamada de maravilhosa, entrou em colapso. Olhando para o passado, o Rio parecia prosperar. Tendo por séculos abrigado a capital da colônia, do Império e, posteriormente, da República, a cidade sempre capitaneou culturalmente o país. Lançou moda e foi o berço de manifestações intelectuais, além de ser o símbolo da própria brasilidade, o cartão postal do Brasil. Aqui nasceu o choro, o samba, a bossa nova e o conceito moderno de carnaval. A cidade foi precursora do Teatro Nacional, berço da Academia Brasileira de Letras, e viu surgir, em 1941, o cinema nacional por meio da Companhia Atlântida e seus famosos filmes. No plano urbanístico, a cidade também foi vanguarda, promovendo grandes intervenções, como, dentre outras, a reforma Pereira Passos e a derrubada dos morros do Castelo e de Santo Antônio. Ao vislumbrarmos os registros fotográficos feitos por Marco Fer e Augusto Malta, nos deparamos com a Belle Époque carioca. Parecia claro que o destino da metrópole seria grande. O Rio realmente era a cidade maravilhosa. A trajetória de prosperidade continuou mesmo quando o presidente Juscelino Kubitschek, típico herdeiro do getulismo, cometeu a insanidade populista de, sem qualquer contrapartida ou amplo debate nacional, arrancar a capital federal do Rio de Janeiro. O próprio Kubitschek reconheceu, em declaração de 1962, que livrar o Congresso Nacional da pressão das multidões cariocas havia sido o mais benéfico fruto de Brasília. O medo do povo levou o centro das decisões políticas para um lugar, à época, inóspito, sem alma, sem povo e sem passado. Brasília foi projetada em escala monumental, como modo de exaltar o Estado, relegando as pessoas a um plano inferior. Algo que é natural em se tratando de arquitetos comunistas, como Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. A cidade, outrora maravilhosa, hoje se encontra favelizada, violenta, poluída, esvaziada economicamente e com gravíssimos problemas de saúde, educação e mobilidade urbana. O Rio está cada vez mais caótico, hostil e inabitável. Precisamos nos indagar as razões desse desastre. O que deu errado por aqui? Quando começamos a decair? Nosso auge foi sob o comando de Carlos Lacerda, mas este período dourado acabou em 1965, o último ano de seu governo. O fato é que, a partir daquele momento, se iniciou a agonia da decadência, que parece não ter fim.
Desde então, o Rio de Janeiro vivenciou o predomínio da esquerda populista, seja de viés getulista, chaguista, brizolista ou petista. Foram vários os tons de vermelho que destruíram nossa cidade. O esquerdista radical Negrão de Lima sucedeu Lacerda no comando da Guanabara entre os anos de 1965 e 1970. Antes disso, Negrão de Lima havia sido ministro de Getúlio Vargas entre os anos de 1951 e 1953. Eleito para o governo da Guanabara pela coligação PSD-PTB, fez uma gestão de intensa oposição, o que precipitou a edição do AI-2 pelos militares e acabou com o pluripartidarismo no Brasil. A partir de então, a política se dividiria entre Arena e MDB. Em 1975, ocorre a fusão do estado da Guanabara com o antigo estado do Rio de Janeiro, cuja capital era Niterói, formando-se assim o novo estado do Rio de Janeiro, com capital na cidade do Rio de Janeiro. Essa fusão foi prejudicial para ambos os lados da Baía de Guanabara. Quanto à cidade do Rio de Janeiro, boa parte dos tributos antes integralmente aplicados no perímetro urbano foi redirecionada para despesas no interior do estado, minando a capacidade de investimento da metrópole. Do lado fluminense, o que se viu foi a perda de relevância política, pois a um só tempo houve o deslocamento do eixo de poder para a cidade do Rio, a diminuição do número de representantes no Congresso Nacional e Niterói, outrora próspera, se viu privada da condição de capital do estado. Em síntese, todos perderam. Cabe lembrar que os prefeitos das capitais eram, à época, escolhidos pelos governadores dos estados. E Faria Lima indicou Marcos Tamoio para, entre os anos de 1975 e 1979, ser o primeiro prefeito pós-fusão. Tamoio foi um quadro técnico, servindo tanto ao MDB, ao qual se filiou em 1969, quanto à Arena, partido no qual ingressou em 1975. Sem qualquer paixão política e, mais do que isso, sem qualquer capacidade de despertar paixão política, sua gestão à frente do Palácio da Cidade, se boa não foi, também não pode ser classificada como um desastre. Depois disso, e sem dizer a que veio, Israel Klabin, do MDB, permanece no cargo cerca de um ano, quando, logo após, o governador MDBista Chagas Freitas indica Júlio Coutinho, seu afiliado político, para o período 1980 a 1983. Coutinho não tinha as credenciais necessárias para o exercício do cargo, e sua passagem pela prefeitura nada trouxe de positivo à cidade. Júlio Coutinho foi substituído por Jamil Haddad, indicado pelo governador recém-empossado Leonel Brizola. E aqui cabem parênteses. Esse é o momento em que a tragédia carioca se aprofunda, vez que Brizola é aquilo que podemos classificar de uma hecatombe política, a origem de todo o mal, o ovo da serpente. Os nefastos efeitos de sua passagem pelo governo do estado corroem o tecido urbano até hoje, e suas sequelas sobre a sociedade ainda não se dissiparam. O socialismo moreno de Brizola se constitui no maior lixo tóxico de que se tem notícia na política do Rio de Janeiro. Permitiu-se, sob o incentivo de Brizola, uma epidemia de invasões e ocupações desordenadas. A favelização cresceu de modo avassalador e o combate à criminalidade passou a ser visto como agressão aos direitos humanos. Em suma, foi dado o aval à total desordem e ilegalidade, instalando-se uma metástase populista
da qual o Rio de Janeiro nunca mais se recuperou. Voltando aos prefeitos, Haddad era declaradamente socialista e teve passagem breve pela prefeitura. No entanto, o suficiente para deixar a marca esquerdista nas práticas administrativas. O sucessor de Haddad foi Marcelo Alencar, também indicado por Brizola e afeito à mesma linha de pensamento. Com a abertura política no regime militar e o retorno das eleições diretas para as prefeituras das capitais, o primeiro nome a ocupar o Palácio da Cidade foi Saturnino Braga, homem sem os atributos intelectuais necessários aos grandes desafios do cargo. Sua gestão à frente da cidade trata-se de um episódio à parte. Assim como Jamil Haddad, Saturnino fora filiado ao Partido Socialista e, com a redemocratização, aportou no PDT de Brizola. Saturnino foi um desastre, conseguindo, literalmente, a façanha de levar o Rio de Janeiro à quebra. Salários e fornecedores atrasados, greves em vários setores, abandono total da manutenção urbana, lixo acumulado nas ruas, camelotagem desenfreada, favelização vertiginosa e caos generalizado caracterizaram a administração de Saturnino. Dentre os vários livros que publicou, destaco a obra editada pela Paz e Terra, intitulada Governo Comunidade, Socialismo no Rio. Quero crer que isto seja bastante autoexplicativo. Saturnino perde sustentação política e assume o vice, Jó Rezende, uma personalidade obscura e de olhar apático. Rezende era aquele tipo de personalidade que dificilmente passaria em uma entrevista de emprego. De perfil igualmente esquerdista, Jó Rezende acabaria por sair do PDT e, posteriormente, tentaria retornar à prefeitura pelo Partido Socialista. Sempre os socialistas. Nesta dinâmica dos fluidos políticos, o brizolista Marcelo Alencar retorna ao comando da cidade, agora em eleição direta. Corre o ano de 1989 e sua administração tem como grande conquista perder o contrato da corrida de Fórmula 1 para São Paulo, evento importantíssimo para a promoção do Rio, cuja vocação natural é o turismo e o entretenimento. Alencar foi sucedido por César Maia, outro político de larga trajetória esquerdista e intimamente ligado a Brizola. Maia foi militante do movimento estudantil e integrante do Partido Comunista, exilando-se no Chile em 1968. César acabaria sendo prefeito em 3 oportunidades distintas. Na primeira delas, justiça seja feita, o desempenho de César foi por muitos considerado bom. Já as gestões subsequentes foram certamente sofríveis. Ademais, pelos esforços de organização dos Jogos Pan-Americanos de 2007, que exauriram os recursos da cidade. O evento esportivo ocorreu ao custo do abandono da metrópole. Além das caríssimas instalações esportivas, uma das pitorescas prioridades de Maia foi a construção da Cidade da Música. De gosto arquitetônico duvidoso, a obra foi edificada em lugar de difícil acesso e ao custo de mais de R$500 bilhão. Isso sem considerarmos as vultosas despesas anuais de manutenção. Trata-se de um equipamento cultural deficitário e praticamente ocioso. Na janela entre a primeira e a segunda gestão de César Maia, Luiz Paulo Conde assume o comando da cidade. Para sintetizarmos a passagem de Conde pela Prefeitura do Rio entre 1997 e 2001, recorro a uma figura de linguagem. Conde foi a Dilma Rousseff de César Maia, um poste indicado que devastou a cidade. Após a prefeitura, Conde ocupou o cargo de secretário nos governos de Antony Garotinho, Rosinha Mateus e Sérgio Cabral. Nunca o ditado "diga-me com quem andas"
que te direi quem és, fez tanto sentido. Nessa longa e exótica genealogia, onde todos os ramos levam a Brizola e antes dele a Getúlio Vargas, a cidade precisava de um grande líder, alguém capaz de apontar caminhos, sugerir direções. Em outras palavras, precisávamos de um novo Carlos Lacerda. Entretanto, tudo o que o destino nos trouxe foi Eduardo Paes. Cabe lembrar que, assim como Conde, Paes ingressa na política pelas mãos do brizolista César Maia e, assim como Maia, também obtém 2 mandatos sucessivos entre os anos de 2008 e 2016. Paes é um homem de poucas virtudes ou aptidões administrativas. Apesar de ter recebido um imenso fluxo de recursos para a elaboração das obras destinadas às Olimpíadas de 2016, cujo custo total superou a casa dos 40 bilhões de reais, os Jogos do Rio deixaram um triste legado de dívidas e promessas não cumpridas. Aquilo que foi a oportunidade do século para o Rio de Janeiro poder se reinventar, tal qual fez Barcelona em 1992, não ocorreu. A grande chance foi desperdiçada por Paes para sempre. Ao longo do tempo, Eduardo Paes, que tem o estranho hábito de exaltar o estereótipo do malandro carioca, repete o script traçado por Conde e acaba traindo César nos braços do ex-governador e atual presidiário Sérgio Cabral. Paes ingressa no núcleo duro do PMDB fluminense, integrado por nomes pouco amigáveis, tais como Pezão, Pisciani, Coronel Jairo, Edson Albertassi e Paulo Melo, todos presos pela Operação Lava Jato. Alexandre Pinto, ex-secretário de Obras de Eduardo Paes, também preso e condenado, disse em depoimento para a Justiça que alguns acertos de propina com a Odebrecht ocorreram dentro do gabinete do ex-prefeito. A gente tinha casos, principalmente das grandes obras, que as determinações não vinham da Secretaria de Obra, vinham de outro lugar. Vinha, na verdade, do gabinete do ex-prefeito Eduardo Paes. A obra foi a Transoeste, foi muito clara em dizer a Transoeste vai ser da Odebrecht, e foi fechado na sala dele, na presença... Antes da edital? Antes da edital. Na companhia de tais criminosos, Paes se aproxima do chefe. Lula também acabaria preso e condenado pela Operação Lava Jato. Paes também avizinhou-se de Dilma Rousseff, caçada por crime de responsabilidade. Ela acabaria por lhe dedicar um inesquecível discurso, em que o qualificou de prefeito das galáxias. E eu cheguei à conclusão que ele é o melhor prefeito das galáxias. E não é da Via Láctea. É de uma galáxia chamada Rio de Janeiro. Uma galáxia especial. Paes parece ter especial fascínio, diria mesmo fetiche, por se aproximar de criminosos. Cabe lembrar que o vice-prefeito de Eduardo Paes era Adilson Pires, um dos fundadores do PT, bem como sua gestão teve a pitoresca deputada Jandira Fegali, do PCdoB, como secretária municipal. Paes contou ainda com o apoio de quase todos os partidos de esquerda e, ao término de sua gestão, não apenas as contas públicas estavam em ruína, como também agonizavam as áreas de saúde e educação. Agora acredito que você entenda como chegamos a Crivella, a esse estado de degradação. Trata-se de uma longa lista de pessoas dotadas de ideias de esquerda e centro-esquerda, que, gestão a gestão, destruíram nossa cidade. A despeito de tudo isso, o drama maior do Rio de Janeiro é o fato de que a alternativa à Crivella seria ainda pior. Tons ainda mais profundos de vermelho se apresentam ao debate e espreitam no horizonte.
É preciso acordar antes que nossa descida ao inferno seja irreversível. É hora de darmos um basta em tudo isso. É hora de resgatarmos a nossa cidade. Será difícil e há um longo caminho a percorrer. Será necessário firmeza, coragem e determinação. Mas é possível. Aqui é o nosso lar. Sejamos dignos disso. O Rio precisa se reinventar. O Rio vai se reinventar. Como dizia Carlos Lacerda, o futuro não é o que tememos, é o que ousamos. Meu nome é Rodrigo Mesomo e eu aguardo você em nosso próximo episódio.